mais uma vez, estamos ao vivo mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Esperar mais gente entrar, que hoje a gente tenha um convidado super legal. Vai ser um bate-papo super interessante hoje. Vai ser com o pessoal do Planta Feliz. Esperar mais gente entrar aqui. Enquanto isso, vamos falando aí. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Liana, boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Vou esperar mais gente entrar para poder chamar o convidado aqui. Wagner, boa noite. Beleza? Tudo certo? Marina, Planta Feliz entrou. Vou esperar mais gente entrar para poder chamar o nosso convidado aí. Trocar uma ideia sobre compostagem, sobre ciclagem de lixo orgânico. Hoje o papo vai ser interessante e vai esperar mais gente entrar. E aí, tudo bem? Tudo certo? Muito frio onde vocês estão? Tá calor? Vamos conversando aqui, vamos interagindo. Bom, 8h01. Eu sou muito ansioso, não gosto muito de ficar esperando não. Vamos chamar lá o convidado. Que a gente vai começar conversando aqui, vai gente entrar, vai gente sair, não vai ter jeito, vai ser normal. Peraí, vamos lá. Oi aí? Notificação chegou. Bom, hoje a gente vai bater um papo com o Adriano, lá do Planta Feliz. Opa, Adriano, boa noite. Boa noite, Gabriel. Como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Muito caminhando. Frio? Tá certo. Hã? Muito frio por aí? Não, até que tá tranquilo. Agora começou a esquentar já de novo, né? Mas no inverninho aqui foi meio bravo. Imagina. Eu fui conhecer aí a produção de vocês longe, deve ser um frio danado. Lá perto de Caieiras, já, Parelheiros, nesses lados aí, né? Zona Sul extrema, né? A gente tá aqui na margem da represa Guarapiranga, né? Então tem uma brisa bem gelada que vem da represa e tal. O fim do dia aqui é meio ruim mesmo. Bom, vamos começar então. Pra quem não conhece, esse é o Adriano, um dos donos do Planta Feliz, que é esse fertilizante maravilhoso aqui. Tem um gigantesco aqui comigo. E a gente vai conversar um pouco, entender como funciona aí o processo da empresa, como surgiu a empresa, quais produtos trabalha, como que trabalha, enfim, pra gente poder entender como que funciona esse negócio todo aí, que é um negócio bem legal, bem diferente e que tem muita inovação. Por se tratar de reciclagem, né, tem muita inovação envolvida. Eu tive a honra de conhecer ano passado o trabalho de vocês bem de pertinho, né? Inclusive tá no YouTube lá. Enfim, começa contando aí pra gente como que é, o que é a empresa de vocês, o que é o Planta Feliz. Tá, vamos lá. Na verdade, o Planta Feliz, a ideia do Planta Feliz, ele surgiu lá em 2009 com a minha esposa, a Marina, né? Ela já sempre teve uma preocupação com a questão dos resíduos, ela já separava em duas frações, os recicláveis secos e os rejeitos. Uhum. E ela viu uma oportunidade com uma composteira doméstica poder reciclar na própria residência os orgânicos dela, que não eram grandes quantidades, né? E ela já era uma pessoa bem engajada. Aí com essas composteiras ela começou a ter muito adubo fertilizante, né? E muito humus de minhoca. E ela acabou utilizando pro jardim dela, os amigos, vizinhos e tal, perguntaram, pô, mas o que você tá colocando aí, né? Cara, eu uso meu adubo que eu tô fazendo e tal. Aí nessa ela comprou uma composteira pra mãe, pra tia e tal, e eles foram pegando na vizinhança esses resíduos. E aí surgiu a ideia de, em 2015, ela vender. Vou vender pro pessoal do bairro, eu tô com muito biofertilizante aqui, eu vou envasar. E aí ela comprou um adesivinho e pediu para um amigo dela fazer uma logomarca. Uhum. E surgiu o nome Planta Feliz. Maravilha. E aí a gente se conheceu, a gente se casou, teve uma filha e ela trabalhava no Senac e eu trabalhava com eventos. E de repente eu falei para ela, meu sonho era vir para o sítio aqui, meu desejo é construir uma casa aqui e tentar trabalhar próximo do meu espaço de evento, mas também usufruir a parte da rural, que a gente tem uma área bem grande aqui dentro, que a gente poderia aproveitar melhor, que estava parada há 30 anos. E nessa eu falo, vamos fazer o Planta Feliz acontecer em grande escala. Isso foi em qual ano? Isso foi... A gente iniciou o Planta Feliz registrado em 2019, tá. E a gente começou a coleta de resíduos em 2020. Foi em março de 2020. Então foi bem recente, bem recente. Isso, é bem recente. A gente fez
em 2020, março, junto com a pandemia, a gente começou a coleta. Uhum. Só que antes das coletas, a gente já coletava em sacolões, feiras livres. A gente passava, porque como a gente já produzia o nosso biofertilizante, eu já comecei a me adaptar com a miocaria, então eu comecei a gente precisaria de resíduo para a gente continuar, pelo menos, ter esses produtinhos para usar no nosso jardim, que a gente está começando a casa nova e tal. E aí ela falou, vamos mais para frente, e a gente encontrou aquele espaço que você veio visitar, que é onde o Planta Feliz está dentro do sítio, né? Uhum. Que era uma antiga pocilga, que tem uma história também da família, que veio do frigorífico e tal, que estava desativada, e tem a casa dos colonos e tal. Legal. E lá a gente viu a oportunidade de fazer a miocultura ali, numa escala um pouco maior, e também começar a coleta de resíduo para fazer uma compostagem, num modelo de escalonagem maior. Nisso eu fiz alguns cursos, né, de miocultura e compostagem, e para a gente ir amadurecendo, porque a compostagem também, quando você começa a partir para uma escala um pouco maior, você tem que ter muitos cuidados, você tem que seguir etapas, você tem que ter métodos corretos para a questão de temperatura, umidade, oxigenação, para que você realmente tenha um composto de qualidade no final. Né? Legal. Só para o pessoal entender, voltar um pouquinho, desculpa cortar. Explica pra gente como que é essa coleta, como que funciona essa coleta, para que vocês fazem essa coleta? Tá, o Planta Feliz, então, quando ele surgiu, a gente falou, vamos começar a fazer a coleta de resíduos orgânicos de residências e comércios. Tá. Então, hoje as nossas assinaturas, a gente pega o CEP do cliente, como a gente está um pouco localizado no extremo sul de São Paulo, a gente tem os custos que da Zona Sul são os preços mais baratos de assinatura, mas a gente também atende toda a capital, então aí vem de acordo, porque o nosso mais longínquo, por exemplo, é R$120 uma assinatura de coleta. Legal. O próximo chega a R$50, então tem essa variação por causa da logística. E como que é uma assinatura com Planta Feliz? A cliente vai receber 5 sacos compostáveis, que a gente utiliza sacos que vão para a leira de compostagem, eles vão ser degradados junto e vai virar um composto orgânico junto. Então você já elimina um saco dentro de casa, você vai receber um saco compostável biodegradável de mandioca e milho. Esse saco ela vai colocar num recipiente e vai começar a armazenar naquela semana o volume de orgânicos que ela estiver gerando. Tá. E toda semana o nosso portador, ele vai pegar esse resíduo numa data específica, já programado com o cliente, no melhor horário, enfim. E o portador traz para o nosso pátio. E a gente junta todas as coletas da semana e a gente parte para um abastecimento de leira. E na assinatura comercial é bem negociável, porque varia muito. Se você vai pegar um comércio, um restaurante pequeno, ou um médio ou até grande, mais diferente de você pegar uma grande escola ou de repente um condomínio com vários apartamentos. Então a gente faz essa coleta, a gente tem uma parceria com a Combosa Seletiva, que é o bispo catador, e eles já são do mercado de coleta de reciclagens, né? E a gente fez uma parceria com o Planta Feliz para os catadores também entrarem na parte de orgânicos. Legal. E nessa de maior escala a gente usa contentores, né, de 120 litros, e os sacos vão revestidos nesses contentores, além dos sacos para cada lixeira que aquele comércio ou aquela escola está já adaptada. Então a gente tem sacos de vários tamanhos que vão adaptar aquelas lixeiras. E a mesma coisa, só que como o comercial, como em São Paulo você tem, se ele é um grande gerador acima de 200 litros, você tem que fazer o recolhimento diariamente. Então aí, às vezes, esse recolhimento ele é diário. Mas, de acordo com alguns estabelecimentos, por exemplo, eles têm câmara de refrigeração. Então, eles deixam armazenado ali e eles conseguem ganhar na logística uma diminuição de custo. Então, a gente faz coleta, às vezes, 2 vezes na semana, às vezes uma, dependendo da capacidade do armazenamento deles. Eles deixam acondicionado de uma maneira bacana e a gente vem e traz para o pátio para abastecer na leira. Legal. E qual que é a recomendação de separação que vocês têm? Qualquer tipo de lixo orgânico, tipo desde de papel que ele não usou, resto de fruta, resto de legume, cozido, o que entra, o que deixa de entrar, que às vezes as pessoas colocam que não é para colocar e não colocam que poderia colocar? Tá. Na verdade, tudo que é orgânico, sendo vegetal, animal, pode vir para uma compostagem, tá?
a gente frisa muito a conscientização hoje, ela tem que ser a questão das 3 frações, né? Então você tem que ter dentro de casa, que isso já é uma lei de política nacional de resíduos sólidos urbanos, que você tem que ter essa separação em 3 frações já dentro de casa. Por que isso? Se você fizer uma mistura de um orgânico junto com um reciclável seco ou com um rejeito, você já contamina, você não tem como fazer a reciclagem desse orgânico. Uhum. Então, assim como o reciclável seco, que às vezes você acaba perdendo, prejudicando aquele reciclável seco, que vai acabar terminando no aterro também. A gente pede que essa fração exista e que os orgânicos podem ser separados tudo. Então, você pode pôr resto de comida, você pode pôr carne, frango, peixe, você pode pôr resto de frutas, saladas, frutas, legumes, verduras, você pode pôr papel toalha de mão, de boca, papel higiênico sem uso, né? Você pode pôr guardanapo, então borra de café, saquinho de chá, cordão, enfim, tem N variedades aí é uma lista bem grande de orgânicos. Legal. E isso para as leiras grandes ou para compostagem pequena também, nas caixas normais? Não, para compostagem termofílica, que a gente fala em leiras, né? Elas podem tudo, não tem problema, não tem nenhuma restrição. Referente a cítricos também, você pode pôr de tudo. Uhum. Agora, se você tem uma composteira doméstica dentro de casa, ou aquelas artesanais de balde e tal, você vai ter que se preocupar, porque você vai ter minhocas agindo ali dentro. Então, porque, na verdade, o processo de leira termofílico, o que acontece? Qual que é a diferença? Ele vai chegar num momento que ele vai chegar numa temperatura de 60, 65, até 70 graus, e ele vai ficar num período de tempo nesse aquecimento, porque ele vai sanitizar toda aquela leira. Todos aqueles resíduos que estão ali, eles vão ser higienizados. Então, você elimina os patógenos para, de repente, uma futura doença, se você manusear aquele composto final. E na composteira doméstica, quem faz esse trabalho de higienização são as minhocas. Entendi. Então, para que essas minhocas façam o tratamento direitinho de todo aquele resíduo, você não pode ter alguns excessos de coisa. Então, você tem que ter um controle de cítricos, por exemplo, você tem que tomar cuidado de não encher de casca de limão ou de laranja ali, porque aquilo lá pode acabar tendo muita acidez e as minhocas vão se alimentar daquilo. É bom evitar carnes, peixes, ossos, porque isso pode ter uma atração de vetores, né? Você pode ter de repente um problema com, não sei, dependendo da residência, se está numa varanda de um jardim, você pode ter problema com baratas, de repente atrair ratos, ou dentro de casa com uma mosquinha e tal. Então sempre é bom você colocar um mix de resíduos sem esses orgânicos, né? É mais frutas, legumes, verduras, borra de café, chá, o saquinho do chá, essas coisas você pode pôr. E sempre fazendo aquela mistura de acordo com a parte seca. Pode ser umas folhinhas, ou você pode usar serragem. Você tem que estar sempre fazendo essa medição aí em relação ao nitrogênio e carbono que a gente fala. Tá. O nitrogênio, no caso, seria a parte mais úmida e o carbono seria a parte seca? Exatamente, os resíduos úmidos com os resíduos secos. Tá. Aí é muito interessante você fazer aquele revolvimento e no final, quem tem essas composteiras domésticas, fazer uma cobertura ou com aquela folha seca, ou uma graminha seca, ou de repente uma serragem, para evitar algum tipo de odor e alguma atração de vetores também. Aí nesse processo, quando começa a existir a degradação desse alimento que você colocou lá, é aí que as minhocas começam a agir, né? Porque ela espera a decomposição do alimento para ela começar a se alimentar. Então ela passa pelo trato digestivo dela, que também é riquíssimo em micro-organismos. Ela até potencializa aquele resíduo final, que na verdade vai ser o humus dela, né, a excreção dela, e ela acaba tirando esses patógenos. Por isso que o humus de minhoca, quando ele está pronto, terminado, você pode pegar na mão, você pode agir no seu jardim e já utilizar para as suas plantas. E quanto tempo mais ou menos que dura esse processo todo? Tanto na leira quanto na composteira mais comum, mais simples? Tá. Geralmente numa leira já abastecida, se você, dependendo do tamanho dela, você vai ter um período aí de 120 dias, mais ou menos, para você ter um composto pronto, final, né? Mas é muito importante você
ter aquelas precauções de que você vai ter que estar prestando atenção nas temperaturas, que ela vai ter que chegar numa temperatura alta e ficar uma constância nela, para você ter a certeza da higienização. Você tem que ter um controle de umidade ali dentro, para os micro-organismos continuarem se multiplicando e atacando aqueles resíduos. E você tem a questão da oxigenação, porque se você não tiver uma oxigenação dentro daquela leira, independente do método que você usar, se é de revolvimento, ou se é estático ou não, você tem que ter uma preocupação com a oxigenação, porque os pontos anaeróbicos que ficam, aqueles pontos que a gente fala que não oxigenam, eles ficam, vira aquela paçoca que não entra nem ar, o arroz compactou ali, ficou, e começa a entrar em anaerobiose e começa a gerar gás metano. Então, começa a surgir uma preocupação que você está atingindo efeito estufa, assim como o aterro faz com esses resíduos que vão para lá. Não adianta nada. Então, né? a oxigenação é bem importante dentro da leira também. Tá. Então, geralmente, o período é de 120, se não tiver nenhuma alteração no processo. De repente, você teve um problema de umidade ali, vai demorar um pouco mais. Tá. E já na composteira com minhocário, também essas domésticas, que são 3 caixas, geralmente, vai depender muito do volume de resíduo que você vai pôr. Se você for num princípio, começar do zero, você vai demorar um período aí, pelo menos de 30 dias, para você começar a ter uma reaçãozinha de umas minhocas comendo ali e tal. Só que o resultado do biofertilizante, que é o percolado, ele já vai estar lá embaixo na caixa. Então, na degradação dos alimentos, já naquele mix de resíduo carbono e nitrogênio, já vai estar obtendo o biofertilizante. Só que o humus da minhoca é muito importante também, porque elas vão se alimentar só daquilo degradado. E para elas se alimentar daquilo degradado, você vai ter que ter um número de minhocas correto, próximo daquele volume de resíduo que está dentro dessa caixa. Então não adianta você ter uma caixa de 25 litros de minhocário e jogar lá só 100 minhoquinhas. Essas 100 minhoquinhas elas vão demorar uns 4 meses para comer todo aquele resíduo. Então você tem que colocar uma proporção de biomassa, que a gente fala, que é a proporção de número de minhocas para a quantidade daquele resíduo. Então geralmente vão de 1.200 minhocas a 25 quilos de resíduo. Caramba, é muito Então minhoca. aí você tem um resultado em 30 dias de todo o humus e já consegue fazer alteração na reprodução dela. Legal. E um balde de 25 quilos é um balde comum, né? Aquele de tinta, por exemplo, não é tão grande assim, né? E dá para você adaptar, fazer 3 partes, faz curação. No YouTube tem bastante gente que ensina a fazer isso. E só pra galera entender, não sei se eu tô errado, provavelmente eu esteja porque faz tempo que a gente foi conhecer, mas você tava uma parte separada para as minhocas, né? Uma caixa separada para minhoca que ela faz todo o processo e você tira de lá só a nata da nata, né? Que da parte de reprodução, né? Isso. Lá é só reprodução de minhocas. Eu tenho alguns aqueles anéis de concreto. Eu geralmente faço a reprodução nelas com ninho, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca... o alimento que eu dou para as minhas minhocas, eles vêm da leira de compostagem. Legal. Então, na verdade, o meu processo de leira, eu não deixo ele terminar na maturação, na estabilização. Um pouco antes dele estabilizar e eu ter um composto orgânico, eu dou essa parte maturada para as minhas minhocas. Então, eu jogo em 200 litros de substrato ali, que veio da leira, eu coloco umas 6, 7 mil minhocas ali dentro e eu coloco vários ninhos. Essas minhocas já estão amadurecidas, então elas já estão na maturidade, então elas vão começar a reprodução dentro desses ninhos. Aí eu venho, tiro os filhotes, tiro os casulos e eu levo para um outro substrato. Caramba. Então eu consigo ter todas as gerações das minhocas. Então, de repente, eu preciso... Geralmente nessas caixas de compostagem é legal você ter filhotes, né? Porque eles vão comer mais rápido, eles vão começando a engordar mais rápido e crescer. E aí depois você passa para o desenvolvimento 1, 2 e 3, que tem esse esquema que chega na maturidade, né? Então aí já entra na minhocultura, que aí é uma outra coisa. E agora a gente vai entrar com a minhocultura em grande escala, que é a vermicompostagem em fluxo contínuo. Vão ser caixas de 20 metros de comprimento,
cúbica, assim, que você faz tudo... As minhocas já entram no processo de humus pronto, reprodução, e na última etapa você vai alimentando. Então Caramba, você alimenta lá em cima e elas vão subindo, elas fazem um tropismo positivo para cima. que legal. E elas vão se alimentando e você consegue raspar o humus sem minhoca e sem casulo. Você já faz tudo meio automatizado, isso daí, com um negócio que vem raspando. Caramba, E esse vai ser um próximo passo nosso aqui dentro. legal, legal. E só pro pessoal que tá entrando agora, que eu vi que entrou bastante gente, quem não assistiu o vídeo, vai lá no YouTube que ele mostra pra gente todo o espaço dele, como funciona, ele mostra mexendo a leira, molhando a leira, desculpa, para poder deixar a umidade certa, tudo mais, mostra as minhocas, mostra essa caixa reprodutiva das minhocas, mostra processo de embalagem, mostra tudo, 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 tudo. Então se você quiser conhecer, de repente tem um espaço sobrando, tem muito lixo, fala com o Adriano lá no Planta Feliz que ele vai conseguir ajudar vocês, tanto com a coleta desse lixo ou com uma orientação para poder fazer uma composteira de respeito, a composteira do jeito certo, para não ter que descartar esse lixo, né, que tem um impacto gigantesco ambiental e a gente quer minimizar isso o máximo possível, quanto o impacto positivo para a planta de todo mundo, né? Era um outro tópico que eu queria ver com você também, que seria sobre esse impacto, né, que deixa de ter com o produto de vocês, tanto desde o saco descartável que vocês têm, que não é descartável, ele é degradável, né? Isso. Quanto esse processo todo de lixo, da diferença que se fosse para um lixão, por exemplo, o que aconteceria? Viraria só metano e iria para a atmosfera? Contaminaria o solo? O que aconteceria? Então, na verdade, as pessoas acham que o problema do lixo na casa delas é você juntar tudo, jogar para fora e a partir do momento que o coletor pegou, está resolvido aquele problema. E as pessoas têm que entender que não, que aquilo que ela está gerando é o problema dela e ela tem que tentar resolver da melhor maneira possível. Uhum. Aí a gente fala de novo daquele negócio das 3 frações dentro de casa, porque o que vai acontecer com aquela coleta daquele saco que para ela já acabou aquele problema? Ele vai, primeiramente, que a gente morando em São Paulo, são 2.200 viagens de caminhão trocado todos os dias para levar 20 mil toneladas de resíduo para 2 aterros em São Paulo. Então, só essas viagens, o que já gera de poluição, já é uma explicação. E outra, essas 20 mil toneladas, elas vão simplesmente ser jogadas num aterro sanitário, vão ser cobertas com terra, e aquilo vai entrar em decomposição depois de anos. E nesse meio tempo, ela está gerando gases de efeito estufa absurdamente. Então, hoje no Brasil, o terceiro maior problema de gás de efeito estufa é gerado pelos aterros sanitários, lixos orgânicos. Uhum. Tem muitos lugares do Brasil que ainda tem lixões, e então você tem esse caso. Aí você tem prejudicação do solo, dos lençóis freáticos, porque você vai estar, na verdade, não vai estar tendo um percolado. O percolado é o líquido da matéria orgânica se decompondo. Agora, você tem uma matéria orgânica se decompondo junto com contaminantes, com plásticos, metais e tal, você está gerando um churume que vai prejudicar o solo, o lençol freático, o meio ambiente e essas emissões de gases que são absurdas, né? Uhum. Então, são 2 pontos aí que dariam para ser... isso daí daria para ser resolvido, porque você vai levar para uma compostagem, você não vai ter essa geração de gás metano, você vai gerar um pouco de gás carbônico que é um dióxido de carbono que vai entrar na fotossíntese, então ele vai acabar tendo a captura de carbono depois de novo. Então a diferença é monstruosa e a solução hoje para resíduo orgânico é a compostagem. Então teria que ser uma prioridade imediata dos nossos poderes aí para entenderem a importância disso. Sim. Começar da gente, né, de dentro para fora, né? Tem que mudar a nossa cultura, né? Não adianta. Tem que ser nas escolas, tem que ensinar a molecada desde o começo a importância de separar, não pode juntar lixo, resíduo com resíduo, porque você acaba perdendo o reciclável seco às vezes, você perde o orgânico completamente. E tem que entender que o rejeito ele é uma fração de 10% que a gente gera dentro de casa. Uhum. Então é isso que Então, na verdade, aquela lixeirinha que o coletor vai pegar, ele tem que ser um saquinho menor que de supermercado. Uhum. E não faz muito sentido. Então você deveria
ou fazer a compostagem. Hoje tem muitas alternativas para você poder resolver a questão da compostagem. Se você não tiver um espaço dentro de casa, ou de repente não tem tempo, existem muitas praças que agora estão juntando a vizinhança, as comunidades, estão tendo compostagens comunitárias, de repente, em algumas regiões de São Paulo. Acaba sendo uma alternativa, porque o próprio pessoal vai no fim de semana, faz o manejo daquilo, acaba aprendendo alguns métodos com alguns especialistas que estão lá presentes. E também tem a questão das áreas periféricas, né? Existem muitos lugares que têm a horta urbana e eles estão tentando aplicar a compostagem junto com a horta urbana, porque você já recolhe e faz uma revolução dos baldinhos ali com a vizinhança, cada um leva um baldinho e vai jogando numa leira de compostagem. A horta vai estar do lado, quando o composto estiver pronto, você já tem uma matéria orgânica riquíssima, um baita de um adubo orgânico ali para utilizar. Então tem algumas alternativas. Ou, no caso, vocês podem contratar alguma empresa que faça essa coleta e essa reciclagem dos resíduos orgânicos, assim como Planta Feliz. Existem várias empresas no Brasil que já estão fazendo isso, a gente até se baseou em muitas delas. Uhum. E eu acho que a tendência disso quanto mais pátios de compostagem descentralizados tiverem, com certeza a gente consegue atender mais essa deficiência aí do nosso governo. Sim. Por cima hoje, você saberia dizer quantos quilos de orgânico vocês recolhem? Olha, a gente começou em março de 2020, a gente completou esse mês 9,5 toneladas de resíduos coletados. A gente teve a pandemia como um pró e contra aí, porque na verdade deu tempo para a gente se alinhar, um pouco ampliar um pouco a empresa. Agora a gente vai entrar com a gente vai se transformar numa usina de compostagem. Uhum. Então a gente vai poder atender 10 toneladas dia. E aí que a gente começa a ver a diferença que a gente vai fazer na ajuda em questão dos resíduos. Já está fazendo, né? Já está fazendo. Foram 9 toneladas que deixaram de virar lixo, de fato lixo, e viraram produtos que ajudam as plantas, né? Exato. Fora os gases que deixaram de ser emitidos, né? Do efeito estufa. Exatamente. Esse número. Exatamente. Então foram 9 toneladas de literalmente plantas felizes que vocês deixaram, né?